Fala família Biquíni no Coach, esse é o nosso IGTV, nossa mensagem da semana, nossa primeira mensagem do ano de 2021, nossa primeira célula depois do retorno. Eu espero que tudo ocorra bem, tá um calor sinistro aqui, então provavelmente eu vou ficar suado mesmo. Não observe, preste atenção na mensagem. Eu prometo que vai ser uma mensagem curta, mas antes de eu falar da mensagem eu tenho que dar alguns anúncios sobre esse retorno do Biquíni 2021, sobre para onde nós estamos indo, o porquê nós estamos fazendo o que estamos fazendo, tá? Então eu vou dar alguns anúncios, a gente vai entrar na mensagem. Eu tô com o esboço aqui, eu tive que pegar um outro celular para ler o esboço, porque eu tô sem computador. Isso acabou atrasando, porque eu fiquei dependendo de um outro celular, porque se eu escrever, eu não entendo nada que eu escrevi. Então, a pessoa digitalizada é assim mesmo. Espero que a iluminação esteja boa, que o áudio esteja bom, que a música esteja boa. Vou até dar uma aumentada aqui. E nós vamos para a mensagem, que hoje tem 2 células, e a gente já vai começar com tudo nessas 2 células de hoje. O tema de hoje, a gente vai falar sobre recomeços, né? E o tema que eu trouxe da mensagem, se você está anotando, é: não adianta recomeçar sem aprender. Se a gente não aprende, porque toda estação ela nos traz uma lição. Se a gente não aprende aquela lição daquela estação, a gente está fadado a viver aquela estação novamente, até que a gente aprenda. E isso não é só no cristianismo, você vê isso em várias outras religiões, falando sobre a evolução do ser humano, barará, barará. Mas Cristo nos deixou isso como fases da vida, né? A gente vê isso na escola, por exemplo. Você está na primeira série. Se você não passar nas provas, você vai tomar DP, você vai ficar de dependência, você vai para recuperação. E aí você não avança de ano. Se você não conseguir bem naquelas provas, você não avança de ano. E assim é a nossa vida. Se nós não avançarmos, não aprendermos, vamos ficar tomando DP da vida todo ano. Se a gente não enfrentar um problema e vencer esse problema, seja ele um vício, uma falta de constância ou qualquer outra coisa, a gente vai sempre girar em torno daquele problema, né? O pastor André Fernandes, ele fala muito lá em Miami sobre New Level, New Devil, novos níveis, novos monstros, novos níveis, novos gigantes. E é exatamente assim que é a nossa vida. Se a gente hoje está numa situação financeira e a gente começa a avançar para uma situação maior, a gente vai ter novos gastos ou novos investimentos. Se a nossa empresa hoje é uma microempresa e ela começa a crescer muito, a gente vai ter novos impostos, novas contratações, novas negociações para poder local, expansão. São novos problemas que vão surgindo a cada nível que nós vamos avançando na vida. E hoje eu quero falar sobre a nossa caminhada de fé, sobre a nossa caminhada ministerial, a partir desse princípio, que nós precisamos aprender aquilo que está sendo ensinado na estação, para que nós venhamos avançar para a estação seguinte. E o que você vai falar, Elan, sobre aprendizado? Com certeza sobre o ano de 2020, até rimou. O ano de 2020, ele foi um enorme aprendizado para todos. No começo do ano de 2020 foi quando o Biquíni não estourou, quando a gente foi para todos os estados, quando as lideranças se levantaram, as células começaram a crescer e ter 30, 40 pessoas em multiplicação ali até o meio do ano, nesse período de pandemia. Para nós, como Biquíni No Culture, foi um dos períodos que nós mais crescemos, então eu não posso reclamar. Eu entendo que existam famílias que sofreram luto, eu entendo que muitas pessoas tiveram perdas gravíssimas, mas o nosso crescimento e o crescimento de muitas igrejas ao redor do mundo foi muito expressivo nesse período. Enquanto muitas paravam, enquanto muitas empresas quebravam, assim foi com algumas igrejas também. Enquanto algumas igrejas se fecharam, outras avançaram muito, e a própria Lagoinha Miami, que eu estava citando aqui antes, foi uma delas, que cresceu expressivamente durante a pandemia. Mas o que a pandemia ela quis nos ensinar? O que a pandemia ela veio nos preparar? Primeiro, o de repente ele pode existir. Tava tudo bom. Eu lembro da minha virada de ano de 2019 para 2020. Vários planos, cara. Foi incrível, comemoração com os amigos na casa de uma cliente minha. Foi incrível, nós vamos invadir ano que vem e tal. E aí depois já teve aquela catástrofe em Brumadinho. E depois já começou o ano, vinha uma loucura. Pandemia. Eu estava em São Paulo, trabalhando num novo emprego, em algo que eu estava almejando muito há um ano. E de repente, pandemia. Qual é o cenário? É um cenário complexo? É um cenário fácil de resolver? Ou é um cenário caótico, que foge do problema, que foge das ferramentas de resolução tão fáceis? É exatamente isso que a gente se viu em 2020. Mas a gente tem um Deus que
porque Ele é especialista em resolver cenários caóticos. A gente tem um Deus que Ele é especialista em recomeços. A gente vê ao longo de toda a Bíblia um grande recomeço. Ele recomeçou a humanidade com Noé. Jesus, quando veio, Ele nos trouxe a oportunidade de começar, como diz 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo e nós somos novas criaturas. Recomeçar é o pilar central da Bíblia. Quando você encontra com Jesus, na verdade você está recomeçando. Agora uma nova vida, agora novos costumes, agora novos hábitos. E eu espero conseguir entrar na mensagem, que eu já estou me empolgando e eu nem dei os anúncios ainda. Quais são os anúncios? Vamos lá, que eu nem entrei na mensagem ainda. Os anúncios são: a gente vai voltar com Good Morning Holy Spirit. Caraca, tá calor não, real. A gente vai voltar com Good Morning Holy Spirit, que é o nosso quadro devocional, tá? Eu vou só ajustar essa questão de computador, porque eu não consigo ler no papel, tá? Mas se eu tiver que fazer no papel, eu vou fazer. Se tiver que ser só na Bíblia também, o Good Morning é um pouco mais fácil. Ele não é tão elaborado como um roteiro de uma pregação, que vai ser esboço de célula. Então ele é mais fácil, a gente lê, a gente se consagra, a gente lê e Deus fala através de nós, tá? A gente vai ter as mensagens semanais agora, cada semana vai ter um ministro, depois vai ter a Mini, Pastor César, Camila, Pastor Jones, vai estar com a gente ministrando também. Então, esse mês inteiro, a gente vai estar falando sobre recomeçar. Cada ministro com a sua busca com Deus, cada ministro no seu momento devocional, buscando aquilo que Deus quer falar sobre o recomeço. Mas hoje, como eu fui a pessoa designada por Deus a estar aqui com vocês, carregando essa cambada para onde Ele quer nos levar, todos acharam melhor que eu trouxesse a primeira mensagem do ano. E a gente vai falar sobre recomeçar também como Bikingdom. E eu vou falar muito aqui nessa mensagem sobre a visão de recomeço do Bikingdom, sobre para onde nós estamos indo, sobre onde nós estávamos indo e para onde nós vamos a partir daqui. Tá? É muito importante que você assista essa mensagem hoje, principalmente você que é um líder auxiliar de célula, que não apenas vá nos bolsos, não apenas vá na célula, porque a gente vai falar muita coisa importante. Mas eu quero usar uma história como o centro dessa mensagem, que é a história de Pedro. É uma história que me inspira muito a recomeçar. Por quê? Vamos lá no nosso texto base de hoje. Se você está anotando, o texto base de hoje é João 21, do 15 ao 17. Essa é a nossa introdução, eu vou ler para você e a gente vai discorrer sobre, tá? Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe o quanto o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de tudo e sabe que eu o amo. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Elan, o que tem a ver esse texto com recomeço? Essa passagem aqui, para quem não está familiarizado, Jesus, ele morre. E quando ele morre, 2 discípulos vão para o caminho de Emaús, os outros ficam numa casa, e uma cambada aqui decide pescar. E Pedro é um deles, ele é o que puxa o bonde de vamos pescar. Jesus não vai voltar, era tudo causada, vamos embora seguir nossa vida, vamos voltar exatamente para onde ele nos tirou. Eu não sei se você sabe, mas quando Pedro foi chamado, ele estava pescando junto com os outros, que também foram chamados. E Jesus disse: vem, e eu farei de vocês pescadores de homens. Por que eu estou voltando lá no início? Para que a gente entenda qual é o cenário desse recomeço que Jesus oferece para Pedro, sabe? Essa parte, o texto base foi feito em cima dessa parte, por quê? Porque esse é o recomeço de Pedro. Antes disso aqui, eu vou falar do erro de Pedro, que é o primeiro tópico. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro caminha com Jesus, Pedro dorme com Jesus, Pedro participa dos milagres de Jesus, Pedro é enviado para fazer milagres por ordem de Jesus. Pedro está ali 3 anos e meio, vivendo diariamente com Jesus. Mas, por um momento, ele simplesmente o nega. E o nega 3 vezes. E a gente vai falar lá no primeiro tópico, que é o erro. Se você está anotando, o erro, tá? Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira
olhou bem para ele e disse: esse homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou e olhou firme para Pedro. E ele lhe tinha lhe dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aqui a gente vê um momento onde Pedro negou, assim como Noé. Noé, após salvar o mundo, se embriagou, assim como Davi. Davi, grande rei, um homem segundo o coração de Deus, um homem que cuidou da expansão de Israel, um homem super respeitado pelo povo. Mas, diz lá o texto, no tempo que os reis iam para a guerra, Davi foi para a varanda do palácio e viu Batseba. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Grandes homens de Deus, grandes ministérios, grandes igrejas são construídas através de uma história. E muitas vezes a gente acaba focando em um momento, que é no momento do primeiro tópico de hoje, que é do erro. A gente olha para o erro daquela pessoa, a gente olha para o erro daquele grupo, a gente olha para o erro daquele ministro, e aquilo toma uma proporção muito maior. Eu estava vendo o pastor Lucinho falando hoje sobre Noé, ele falando sobre o Salvador bêbado, que ele salvou a humanidade, durante 100 anos ele pregou e ninguém o ouviu, mas as pessoas falam que os animais ouviram e o povo não ouviu. Então Noé, a pregação dele era tão sinistra que os animais entenderam, mas o povo não entendeu. Mas depois daquilo ele se embriagou e ficou nu, e um dos seus filhos viu, e ele foi amaldiçoado por isso. Mas muita gente focaria no ponto negativo de Noé. O que a gente precisa entender é: Noé foi escolhido para recomeçar. Se a gente voltar na história, a gente vai ver Moisés, ele passa 40 dias no monte com o Senhor, quando ele recebe os 10 mandamentos, as tábuas da lei, a tábua escrita pelo próprio dedo de Deus. Ele passa após o mar vermelho se abrir, após coluna de fogo de dia e de noite a nuvem, coluna de fogo de noite, de dia a nuvem, Moisés sobe para o monte e Deus diz: eu vou guiar o meu povo através dessa lei. E depois de 40 dias, Deus diz para Moisés: desce, porque o povo que você guia se corrompeu. E quando ele chega lá, ele simplesmente vê o povo adorando um bezerro de ouro. Você imagina a fúria de Moisés, a ponto dele jogar no chão e destruir uma coisa que o próprio Deus escreveu. A sua ira foi tão grande que ele quebrou uma tábua escrita pelo dedo do próprio Deus. Mas por que você está falando isso? Para ver como é incrível a misericórdia de Deus. Quando ele escolhe Moisés para subir outra vez e escrever as tábuas novamente. Mas ele fala para Moisés: Moisés, sobe, e eu vou escrever as tábuas que você quebrou. Isso é importante para que a gente entenda a responsabilidade. Lembra qual é o tema de hoje? A gente não avança se a gente não aprende. Moisés, você cometeu um erro, você quebrou as tábuas, mas a minha misericórdia ela é grande. Eu vou escrever novamente e eu vou com esse povo novamente. Ou eu vou mandar um anjo na frente desse povo. Noé, eu entendo que você se embriagou e tal, mas a humanidade será recomeçada através da sua descendência. Sansão, um juiz de Israel, um homem chamado para derrotar os filisteus, cometeu um erro, deitou com uma mulher que nunca deveria ter deitado, foi feito de palhaço diante do povo, zombado, caçoado, mas quando ele orou a Deus, ele disse: Deus, mais uma vez, me usa. E a palavra diz claramente, naquele dia o propósito de Sansão foi cumprido. Ele matou muito mais filisteus com a sua morte do que em vida. Aqui a gente vê essa graça sendo estendida. Aqui a gente vê a transgressão, ou o erro, ou o pecado sendo apagado. Por quê? Pelo segundo tópico de hoje. A promessa não se apaga. E ainda falando sobre Pedro,
Eu quero que a gente lembre que, óbvio, eu vou passar por vários personagens da Bíblia, por várias passagens como eu estou fazendo aqui, mas o ponto central hoje é a redenção e o chamado de Pedro, tá? Lembre-se, Pedro andava com Jesus, Pedro era um discípulo muito próximo de Jesus, Pedro tinha muita intimidade com Jesus, Pedro era, dizem os teólogos, líderes dos apóstolos, mas ele cometeu um erro grave, ele negou, eu não conheço esse homem. E ele disse momentos antes, eu morreria com você se fosse preciso. E Jesus disse, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então é sobre essa história que a gente está falando aqui, e esse é o ponto central da mensagem de hoje para as células, tá bom? A redenção de Pedro. Mas quais são os pontos dessa redenção? Primeiro ponto, aprendizado. Aprender com o meu erro. Eu quero mostrar aqui para vocês como isso aconteceu com Pedro, e óbvio que eu vou falar de muitos outros personagens, porque senão seria só uma passagem específica, mas eu quero falar também sobre a gente, né? Deixa eu só ver se tem alguma coisa no esboço antes, porque eu tô com 2 esboços, irmão. Um eu tô com os textos bíblicos e outro eu tô com o negociado aqui, prendendo o coador, legal. Eu vou falar um pouco também sobre mim, né? Já falei isso na última mensagem, se você ouvir a última mensagem, você vai ouvir falando sobre isso um pouco. Quando eu estava full na liderança do Big Kingdom e eu comecei a trabalhar e eu fui buscar supervisão nacional e consegui na empresa que eu estou hoje, e por algum momento eu passei o bastão. Eu falei, Yasmine, você vai ter que tocar isso porque eu não tenho mais tempo. Só que esse foi um dos maiores erros da minha vida, porque foram 3 ou 4 meses que, por mais que tudo ao meu redor parecesse convergir, cara, dentro de mim eu estava completamente vazio. Por quê? Porque por mais que eu estivesse cumprindo um chamado, eu não estava alinhado ao propósito. Essa frase dá para ser frase de escrever lá no feedzinho, Paraná, e botar pregando boladão. Por mais que eu estivesse cumprindo um chamado, eu não estava alinhado ao propósito. Vamos lá, qual é a diferença do chamado e de propósito? Eu posso ser chamado para cantar, eu posso ser chamado para cuidar de crianças e eu posso ser chamado para ser empresário. Eu posso ser chamado para 3 coisas ao mesmo tempo. Isso são chamados, a minha vocação. O que através de mim Deus vai usar para glorificar o nome dele. Isso é o chamado. O propósito é aquilo que foi pré-estabelecido, aquilo que eu nasci para realizar. Antes que os meus dias existissem, enquanto eu era um osso ainda informe no ventre da minha mãe, o meu propósito já era estabelecido e todos os meus dias já haviam sido contados. A gente vai ler essa passagem aqui depois de Salmo 139, versículo 16. Então, preste atenção nisso. Não é porque você está cumprindo um chamado que você está alinhado ao propósito. E eu estou falando de mim. Eu fui chamado sim para ser empresário, eu fui chamado sim para fluir através da esfera dos negócios, e todo mundo aqui já sabe, quando eu falei de esfera de influência, quando a gente fez o Kingdom Legacy, a gente viu isso acontecer, a gente viu como isso aconteceu. Então a gente não pode negligenciar o propósito por um chamado. A gente não pode falar, cara, eu vou para lá, mas eu vou abrir mão do propósito, porque, cara, eu vou te falar, eu cheguei muito perto de uma depressão. Não que, ai, caraca, eu ficava em casa isolado, não. Mas eu chegava do trabalho depois de 14 horas e falava, cara, eu não estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. Cara, todo o meu esforço de 14 horas de trabalho hoje compensou financeiramente, foi legal porque a empresa cresceu e teve um número expressivo, mas eu não estou sentindo a voz do Espírito Santo falar comigo. Parabéns, filho. Eu já vi uma vez o Kleber Lucas falando isso, ou foi o Thales Roberto? Acho que foi o Thales falando isso. Uma vez ele cantou, acho que para 50 mil pessoas, e quando ele chegou, muitas pessoas aceitaram Jesus, e quando ele chegou lá dentro no camarim, o Espírito Santo falou com ele, parabéns, filho, o que você fez hoje, pela força do seu braço, foi incrível, você já sabe fazer, você já está entrando no piloto automático. Mas eu quero que você lembre uma coisa. Hoje, quando você estava naquele palco, eu estava assistindo você lá de baixo. Eu não estava com você. O que você fez foi sozinho. Você desaprendeu a depender de mim. Imagina como é ouvir isso do próprio Espírito Santo. Hoje, quando você estava no seu trabalho, você estava sozinho. Eu não estava com você.
Hoje, quando você subiu naquele púlpito para pregar, você estava sozinho, eu não estava com você. Hoje, quando você veio dar essa live, você estava sozinho, eu não estava com você. Imagina eu desligar agora esse vídeo, que eu estou aqui pregando para você, e ouvir isso do Espírito Santo. Parabéns, filho. A mensagem foi incrível. Tenho certeza que as células vão ser extremamente abençoadas. Mas não foi eu que falei através da sua boca. Você falou pelo seu conhecimento teológico, mas não foi eu. Era isso que eu ouvia toda vez que eu pisava no meu trabalho, enquanto eu via o Biquinho caminhando. Então hoje aqui, óbvio que antes da gente ter o recesso eu vim aqui falar com vocês sobre isso, mas hoje aqui eu também estou recomeçando a minha história ministerial, eu também estou me alinhando de volta ao propósito, eu também estou aqui cumprindo o que Deus me chamou para fazer, muito mais do que ser um empresário de sucesso, mas com certeza Ele me chamou para um chamado apostólico, e o Biquinho tem essa veia, o Biquinho tem esse propósito. Nós vamos participar de muitas implantações de igreja, nós veremos muitas igrejas nascer, nós veremos muitas células se multiplicarem, nós veremos muitas pessoas buscarem de uma maneira faminta, uma maneira selvagem, o conhecimento de Deus e o relacionamento profundo com Ele. Esse é o nosso propósito aqui, de ativar pessoas, ativar ministérios. Elan, você está dizendo que você vai implantar igrejas do Biquinho? Não, pode ser igreja presbiteriana, precisa de nós vamos lá. Eu tenho certeza que pessoas um dia serão integrais aqui no Biquinho, que a gente vai ter ministros, que a gente vai ter músicos, onde as igrejas vão nascer e nós vamos enviar para dar suporte. Galera, nós vamos implantar essa igreja lá em Minas Gerais. Vocês que são integrais do Biquinho, que vivem para isso, vamos embora, a gente vai passar um mês lá, trabalhando com célula, trabalhando com evangelismo, trabalhando com ensino, trabalhando com discipulado, e vamos embora ensinar, evangelizar, ensinar, que é o trabalho que o apóstolo Paulo fazia, que é o trabalho que os discípulos faziam. E é engraçado quando a gente fala de apóstolo Paulo, a gente fala de recomeço, porque o apóstolo Paulo ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, mas ele é um dos maiores assassinos da Bíblia. Ele destruía a igreja. E qual foi o ponto de recomeço dele? Quando ele encontra com Jesus, ele se arrepende e ele aprende que tudo aquilo que foi ensinado pelos pais e pela escola judaica não era a verdade absoluta sobre Deus. Continha verdade, mas não era toda a verdade. E ele fala, a verdade a mim foi revelada pelo próprio Cristo. Então, o que eu preciso que você aprenda hoje, nessa noite, existe um chamado maior. E é conhecer e se relacionar com a verdade. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente precisa entender, alinhado ao nosso propósito, a gente precisa aprender que os nossos erros, eles não nos definem. As nossas caídas, elas não nos definem. Quando eu decidi parar com o Biquinho covardemente, falar assim, galera, vocês precisam tocar isso porque eu preciso cuidar da minha vida, e eu fui muito egoísta nessa atitude, e eu fui muito negligente nessa atitude, a história não acabou ali. É engraçado que eu via pessoas vindo me procurar, dizendo assim, Elan, você é o nosso líder, irmão. Você precisa estar à frente. Eu vi pastores vindo me procurar, falando, o Biquinho é uma obra confiada a você. Se você não guiar esse barco, provavelmente esse barco vai navegar, mas não vai cumprir totalmente o seu propósito. Ele não vai morrer, porque o Biquinho não sou eu, não está centrado em mim, mas ele não vai cumprir o seu total propósito, ou então na velocidade que cumpriria se você tivesse, porque ele foi entregue e confiado a você. E é exatamente isso que a gente vai ler no tópico 2, quando a gente fala a promessa que não se apaga. Esse é o segundo tópico de hoje. Jesus respondeu, Atos 1, 7 e 8, tá? Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da Terra. Eu estou aqui em Sepetiba, sendo testemunha, no lugar mais distante do planeta Terra. Estou aqui. Por que eu decidi falar desse segundo tópico? Porque a gente está falando sobre promessas. Eu acredito que eu vou me emocionar um pouco falando sobre isso. Deixa eu só abrir aqui o esboço para não fugir de tudo que eu quero falar e não esquecer, né? Vamos lá. Aqui tá hoje tá internacional de difícil aqui de fazer o negócio. Até porque era para ter feito sábado, mas eu tô aqui. Vamos lá. A promessa.
né? Quando Deus olha para Abraão, ele diz: ei, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui ele está mostrando o recomeço de Abraão. Abraão tinha sua vida, Abraão tinha sua fé, mas ele é escolhido, vocacionado e impelido a cumprir um propósito divino. Ele é escolhido, ele é equipado, vocacionado, e ele é impelido, levado a cumprir um propósito divino. Vai para a terra que eu te mostrarei, porque você será um pai de multidões. Mesmo já avançado em idade, mesmo não tendo a sua virilidade toda ali, você será um pai de multidões. Até que quando Sara ouve isso, ela ri da promessa do Senhor. E ele disse: porque tu riste, o nome dele será Isaac. Mas qual é o foco desse segundo tópico? A promessa. A Bíblia diz em Números, deixa eu ver se eu botei o texto aqui, de Números, não botei Números? Botei, com certeza. Cadê? Ah lá. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e ele realmente faz. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça, nem sofrimentos. O Senhor, seu Deus, está com eles. E o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. A palavra diz que ele não é filho do homem não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que eu quero fazer aqui hoje? Como a gente está falando de recomeço, como a gente está falando de algo que já foi começado e a gente vai reiniciar, eu preciso que nesse momento você analise a sua vida, que você olhe para toda a sua caminhada. Se você é novo na fé, o que ele tem dito para você? Ou o que você acha que ele tem dito para você? Mas se você já é um cara, uma menina, que já tem um tempo de caminhada, quais foram as promessas que você recebeu? Muitas vezes eu estava dormindo, ou alguém me ligava e falava: cara, eu sonhei que uma menina chamada Pamela, ela fez isso aqui uma vez, me ligou e falou: cara, eu sonhei que você estava em outro país e você dava boa noite para as pessoas em 7 idiomas, e atrás de você era uma placa do Biquíni enorme, e quando você olhava para frente era um estádio, e muitas das pessoas que estavam na liderança com você eram ministros daquele palco ali, e o palco era muito grande. Eu falei: cara, amém. Se Deus quiser nos levar pelas nações, fazendo um trabalho que Ele quiser fazer através de nós, através da visão que Ele nos concedeu, aqui estamos nós, envia-me a mim. Aqui estamos nós, prontos para cumprir tudo aquilo que Ele quiser, sem colocar desculpa, sem falar que não temos tempo, sem ter outras prioridades. Óbvio, a gente tem que ter a nossa vida, óbvio, a gente tem que organizar, a gente tem que casar, ter filhos, ter uma família, construir uma saúde financeira legal, mas eu estou falando aqui de jamais abandonar as promessas que Ele tem. Por quê? Se Ele prometeu, Ele está dizendo que é um sonho dele para nós. Uma promessa de Deus sobre a minha vida é um sonho dele para mim. Mas, se eu não quiser que aquele sonho se realize, basta eu não estar disponível. Basta eu dizer não. Por quê? Se Ele não me usar, Ele vai usar alguém. Se Ele não me usar, se Ele não me levantar, Ele vai levantar alguém. Se Ele não fizer através de mim, Ele vai fazer através de alguém. Então a gente precisa entender que nós não somos insubstituíveis, mas que existe um propósito específico para cada um de nós, e que cabe a nós aceitar, dizer sim, se posicionar e falar: envia-me a mim, Senhor. E é sobre isso que está falando aqui no tópico 2, quando a gente está falando do texto base, a gente está falando de Atos 1:8, e aqui a gente vai falar do texto de Salmos que eu falei. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Ó Deus, como é difícil entender os seus pensamentos. Eles são tantos, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. É muito importante que você entenda. Uma estação na nossa vida, assim como o deserto para aquele povo, assim como Davi quando fugiu do filho e o filho Absalão começou a perseguir, estações na nossa vida, elas servem para nos ensinar algo. E o segundo tópico é:
A promessa que ele fez, se nós estivermos disponíveis, ela irá se cumprir. Elan, e o que você tem de base bíblica na história que a gente está falando de Pedro para contar sobre isso? Lembra? A gente estava lá em Lucas, ou João, que eu comecei com João, né? Comecei com João 21. A gente estava lá em João, falando sobre o recomeço. O momento que Jesus recomeça com Pedro. Tu me amas? Então eu vou recomeçar com você. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Então eu vou recomeçar com você. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Então eu vou recomeçar com você. Apacenta minhas ovelhas. Depois nós fomos para Atos, quando nós vimos Jesus ressurreto, antes de subir aos céus, lançando uma promessa sobre os discípulos, a qual Pedro estava ali. Quando vier o Espírito Santo, descerá com poder sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Agora, onde essa promessa se cumpre? Porque Pedro esperou. Na primeira vez, ele não esperou. Na primeira vez, ele foi pescar e disse: ei, eu estou cansado, eu vou pescar. Mas agora a palavra diz que eles estavam unidos em oração em Atos 2. Atos 2 diz que eles estavam unidos em oração até que veio do céu, como um vento forte e impetuoso. E eles começaram a falar, e sobre eles tinham línguas repartidas de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas e as pessoas que estavam ao redor ouviam eles pregar e anunciar as maravilhas do Senhor no seu próprio idioma. É isso que é o Pentecostes, a festa do Pentecostes. Nós somos pentecostal, a gente gosta muito. Mas depois disso, a gente vai para o terceiro tópico. Eu espero estar concluindo. O terceiro tópico, ele é, vamos lá para o texto, os frutos do posicionamento. Pedro continua lá em Atos 2 ainda. No começo de Atos 2, a gente vê o Pentecostes, né? A promessa se cumprindo. Eu falei de aprendizado, eu falei da promessa e agora o cumprimento da promessa. Mas lembre-se de uma coisa: quando uma promessa de Deus se cumpre na sua vida, ela se cumpre para que outras pessoas sejam abençoadas também. Ele não quer só que você seja privilegiado e, ai meu Deus, vou ficar aqui em torno de mim mesmo, girando como a terra que gira em torno do seu próprio eixo. Não. Ele quer que, se ele cumprir uma promessa, ele falou: Elan, você vai ser um pastor um dia. É porque muitas vidas vão ser alcançadas. Elan, você vai ser um grande empresário um dia. É porque muitas vidas vão ser transformadas, vão ter empregos e a economia vai ser girada através de uma vida como a minha, ou como o Elon Musk agora, que é o homem mais rico do mundo, ou como o Jeff Bezos, pessoas que se posicionaram na esfera da economia, e assim muitas outras famílias são afetadas positivamente por isso. Eu quero que você lembre, primeiro tópico de novo, aprender com a estação que nós estamos. Segundo tópico, nunca esquecer que nós temos uma promessa. E o terceiro tópico, os frutos do posicionamento e dessa promessa se cumprindo. A gente vai ver Pedro mais uma vez. Pedro continuou a dar seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Aqui eu encerro os 3 tópicos da mensagem de hoje, das células, e acredito que em mais 5 minutos eu encerro a mensagem de hoje. Lembre-se, 2020 veio para nos ensinar, e cada um com certeza teve um aprendizado diferente. Eu aprendi na área profissional, eu aprendi muito na área ministerial. Você talvez tenha aprendido na área da família, você talvez tenha aprendido a cuidar mais da sua saúde. Todos nós aprendemos em 2020. Entenda, se você sair de 2020 e entrar em 2021 sem aprender o que aquele ano, um ano caótico, quis nos ensinar, você vai estar fadado a viver aquilo novamente. A história diz: se você não conhece a história, você está fadado a viver a história novamente. Por quê? Quando nós lemos uma história, a história da humanidade principalmente, ali mostram erros, acertos, o que causou guerra, quais foram as motivações. Se a gente aprende com aquilo ali, a gente já avança de um novo nível, que a gente não vai cometer os mesmos erros. Então é exatamente isso o primeiro tópico de hoje. A gente precisa aprender o que 2020 quer nos ensinar. Segundo,
Existem promessas ainda sobre nossas vidas. Se você está aqui assistindo essa mensagem, existem promessas sobre a sua e sobre a minha vida. E elas não foram apagadas. E por mais que o cenário seja caótico, e por mais que a circunstância tente apagar, e por mais que você não veja absolutamente nada, essa promessa ainda está viva no coração de Deus. Davi foi consagrado rei, mas muitos e muitos anos depois, ele viu a promessa. José foi chamado através de um sonho, uma visão de Deus, para ser o primeiro-ministro do Egito. O sol, a lua e as estrelas vão se prostrar a mim. E ele contou o seu sonho com 17 anos para os irmãos, quando ele ainda era muito jovem e foi vendido como escravo. 13 anos depois, a promessa se cumpre, quando ele é apresentado diante do faraó. Então, entenda uma coisa, o processo, quando a gente... Voltei. Acho que o arquivo não ia suportar. Então eu voltei, porque deu uma mensagem aqui. Entenda uma coisa, o processo, ele revela, quando a gente cumpre o processo, quando a gente vive através de princípios, a gente alcança a promessa. E o terceiro é estar disponível. A gente tem aqui a história de Eliseu, estava ali na sua zona de conforto, largou tudo, queimou as carroças, não quis mais voltar e seguiu Elias. A gente tem Davi, quando ele aceita um chamado para ser um homem de Deus e viver ali ao lado de Saul, depois governar sobre o povo. A gente vê Isaías, quando ele está diante de Deus, e Deus fala, quem irá por nós? E ele diz, Senhor, envia-me a mim. A gente vê Paulo, quando encontra com Jesus, fica cego, depois é batizado, e ele diz, eu persegui as igrejas e eu matava os cristãos. Agora é você o cristão mais perseguido e o que mais vão tentar matar. A gente vê também José, Abraão, como eu já falei antes, pessoas que simplesmente se colocaram disponíveis para que a promessa se cumprisse e pessoas que aprenderam nas estações que viveram. Então, essa é minha mensagem para vocês hoje. Existe uma conclusão, eu já preguei sobre esse texto, mas eu vou falar sobre o futuro do biquinho muito rápido aqui, né? Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações se formando, uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo o exército para a guerra. Eu não quero falar aqui sobre escatologia, eu não quero falar aqui sobre o fim dos tempos, eu não quero falar aqui sobre Apocalipse, mas existe um fim se aproximando. A gente não pode negligenciar. Aqueles que reconhecem os sinais do fim dos tempos, sabem que a gente está se aproximando cada vez mais e mais. Então a gente precisa, como igreja, como ministério, como cristãos, como filhos de Deus, como herdeiros do trono, como aqueles que foram chamados para trazer as verdades do céu para a terra, a gente precisa se posicionar. E esse é o meu chamado para você. Ei, você talvez esteja imergido 100% na sua igreja local. Vai com força. Ei, você talvez esteja querendo vir com a gente. Cara, o que eu posso fazer no biquíni? É um ministério que eu gosto muito, um ministério que me abençoa muito. Como eu posso servir? E com certeza a gente vai ter uma maneira de servir aqui. Então, por favor, o meu pedido para vocês hoje é: estejam disponíveis, aprendam nas estações e nunca esqueçam que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado porque, assim como Sansão, eu fiz um pedido, Senhor, me usa hoje, nessa noite, para poder falar com o teu povo. E o Senhor esteve aqui, mais uma vez me usando. Eu espero que essa mensagem alcance os corações e que ela encontre solos férteis e produza frutos a 30, 60, 100 por um. Pai, faz em nós e através de nós. Pai, que nós possamos nos arrepender de tudo aquilo que não nos aproxima de Ti e que possamos viver na plenitude do propósito que o Senhor nos chamou através da nossa vocação. Agradecemos e contemplamos a Tua beleza nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Valeu.